vai ser falar sobre uma questão que está tão presente, né, no nosso dia a dia, que é a ansiedade, né, desse período. Então, a nossa psicóloga colaboradora, a Tatiana, vai fazer a moderação da roda de conversa, e eu queria agradecer a psicóloga Tatiana a disposição para conversar aqui com a gente hoje. Então, Tatiana, é com você. Bom dia a todos. Esse é o nosso segundo encontro, né, da roda de conversa. Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade, que é um tema muito importante atualmente, né, com o retorno às atividades e retorno às aulas, também a flexibilização da quarentena, né, a Marta estava falando que saiu, viu o pessoal sem máscara, enfim. E esse retorno, né, faz com que a gente comece a pensar muitas questões, né? Dá aquele friozinho na barriga, será que as coisas vão voltar ao normal? Será que vai dar certo? Como é que vai ser agora? Enfim. Então, eu acho que a gente achou importante trazer esse tema, né, principalmente com esse retorno às aulas, né, dos alunos. Muita coisa, né, tá retomando e como é que vai ser, né? E aí a gente decidiu trazer, né, a psicóloga e especialista em assistência a usuários de álcool e drogas, né, pelo IPUB, pelo Instituto de Psiquiatria do UFRJ, e também mestranda em psicologia clínica pela PUC, a Tassiana Cavalcante Leitão, né? Falei direitinho, né, Tassi? Mas antes de passar a palavra para a Tassiana, eu queria lembrar de novo, né, quem participou da reunião anterior já sabe, mas assim, a gente gostaria de pedir que, caso vocês tenham perguntas, queiram fazer algum comentário, para vocês aguardarem o término da apresentação da Tassiana, a gente vai ter um momento para isso. Vocês também podem mandar as perguntas pelo chat e se inscrever com a Jaqueline ou com a Marta, certo, gente? Bom, Tá certo. Então, sem mais delongas, seja bem-vinda, Tassiana. Olá, gente. Então, só para avisar aqui, se alguém precisar falar, né, quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar desligando o meu áudio, tá? Porque isso facilita um pouco a qualidade. A gente está dando uma pequena picotada para mim, tá bom? Ok, Tassi, deixa eu Então, só... vamos lá, né? Quando a gente está falando de ansiedade, um fator assim, muito importante, a gente pensa que a ansiedade, ela necessariamente ela é patológica, né? A ansiedade em si, né? Ela faz parte, né, do sentimento natural, né? Que nos prepara, inclusive, para situações, né? Eventos futuros, por exemplo, né? A gente pensa, planeja em relação a coisas que vão acontecer, né? Isso é um processo natural. E ela também, às vezes, serve como um sistema de alarme nosso, né? Que nós temos para situações, muitas vezes, de perigo, né? Então, a gente cria aquele sinal de alerta, né? Quando está falando, né, da ansiedade patológica, eu vou aqui evocar o CID-10, tá? Que ele é o Grupo Internacional de Doenças, tá? Ele é da OMS. Por que eu gosto de usar ele, né? Porque ele é a nossa referência aqui no Brasil, principalmente o SUS, tá? Serviços de saúde mental aqui utilizam mais o CID-10. Também o DSM, que é o americano, tá? É o código americano. Mas eu vou preferir e optar pelo CID-10, tá? Então, no CID-10 a gente tem dois grandes grupos, né? E eu gosto de falar, né, para poder dar um panorama e poder entender
até poder identificar quais são os sintomas, né, quando a gente está falando de uma ansiedade patológica. Porque quando está falando de algo mais patológico, a gente está falando de algo mais exacerbado, mais exagerado, que trazendo algum nível de desconforto, de incômodo e trazendo juízos, tá? E aí, quando a gente vai falar, né, inclusive de sintomas físicos, né, atrelados a uma ansiedade mais patológica, a gente pode pensar, de acordo com o CID-10, em dois grandes grupos, tá? Então, a gente pode pensar no grupo de transtorno fóbico ansiosos, né? No outro grupo de transtornos de ansiedade, tá? E aí, no grupo dos transtornos fóbico-ansiosos, quando a gente está falando de fobia, a gente está falando de medo, né? Então, medo, ele está muito associado com a ansiedade. Agora, a gente pode ver as diferenças, né? Então, por exemplo, no medo a gente consegue identificar um objeto específico pelo qual a gente está com medo. Então, por exemplo, quando a gente tem um tipo de fobia específica, de medo específico. Então, por exemplo, você pode ter fobia de altura, medo de altura, né? Então, você consegue identificar. Trazendo para a realidade agora, nossa, dessa pandemia, né? Covid-19, a gente pode pensar que a gente tem uma fobia por se contaminar pelo Covid, né? Então, a gente fica com essa preocupação, se a gente vai se contaminar, se não vai, né? Atrelado com uma ansiedade, né? Porque você fica com essa preocupação também com relação ao futuro. Como será? Será que eu vou me contaminar? Será que eu não vou me contaminar? Né? Às vezes, ela pode se relacionar bem com eventos passados, eventos, inclusive, traumáticos. Então, por exemplo, se você já se contaminou no passado, ou se algum pai seu, algum conhecido seu contaminou, inclusive você passou por uma perda, né, em decorrência disso, você pode ficar preocupado, sentindo mal, né? É natural você se sentir mal em relação a isso, né? Mas é possível que se desenvolva, né, uma preocupação como que será daqui para frente, né? Porque, inclusive, é um problema que às vezes as pessoas não estão conseguindo fazer um luto adequado, né? Então, isso acaba acarretando muitas questões. Então, voltando aqui para os grupos, né? Então, assim, quando a gente está falando de transtornos fóbicos ansiosos, está falando de fobia específica, a gente está falando, por exemplo, de fobia social, que eu acho algo que a gente pode pensar muito também no ambiente acadêmico, né? Então, por exemplo, pessoas que possuem, por exemplo, vergonha, né? Um medo de apresentar trabalho, de falar em público, né? Então, às vezes ficar um pouco ansioso, como vai ser, é natural, mas às vezes a pessoa, por exemplo, ela não, definitivamente não consegue apresentar o trabalho, né? Ela chega lá, por exemplo, o horário está no momento dela apresentar, a pessoa simplesmente paralisa, que pode ser uma ação de medo, né? A pessoa paralisar, então ela não consegue falar de jeito nenhum, né? Às vezes fica procurando várias vezes, né? Tardar o trabalho, apresentar esse trabalho por conta de uma dificuldade mesmo, né? Em relação a isso, pode ter, tá bom? Então, como que ela vai? Ela começa a pensar em muitas coisas em relação a como que será que os outros vão achar do que eu vou falar, né? Que pessoas será que estão pensando? A pessoa faz muitos juízos negativos, né? Também. Então, a gente pode pensar nesses aspectos, né? Enfim, existe também a agorafobia, mas ela é mais relacionada a ambientes ou muito abertos ou muito fechados, mas principalmente com o aspecto da pessoa, ela não consegue sentir que consegue estar para um lugar seguro, né? E aí, se a gente pensar de novo no contexto da pandemia que a gente está vendo, né? A gente se sente inseguro em diversos momentos, né?
Porque se você sai na rua, né, você está em contato com mais pessoas, você nessa possibilidade de você se contaminar, né? Então, assim, a aglomeração é de fato a possibilidade maior de contaminação. Então, é possível que se fique com essa preocupação em relação a isso, né? Então, algum nível é esperado, né? Mas quando se começa a ficar muito exagerado, no nível assim, que a pessoa ela não consegue mesmo assim, continuidade nas suas atividades, fica com um desconforto muito, muito grande, né? Então, muitas vezes é o caso de procurar uma ajuda profissional, né? Adequada, procurar ajuda de um psicólogo, né? Procurar um psiquiatra, um serviço de saúde mental, né? Nós temos na rede pública de saúde diversos dispositivos de saúde mental da rede chamados CAPS, de atenção psicossocial, tá? Esses são os serviços de saúde mental da rede. Também é possível procurar uma clínica da família, né? Como atenção primária, ela faz encaminhamento para especializada, no caso CAPS, tá? E a gente pode pensar, né, assim, grupos que são mais conhecidos, assim, pessoas, quando a gente fala dos outros transtornos de ansiedade, a gente pode pensar o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí a gente pode pensar no transtorno de pânico também, tá? O transtorno de pânico, ele tem uma gravidade maior do que o transtorno de ansiedade generalizada, né? A pessoa tem até um ataque de pânico pontual, não necessariamente ela tem um transtorno de pânico, tá? Mas o transtorno se caracteriza por vários ataques recorrentes, tá? E aí a gente pode pensar, existem sintomas comuns, né? Que alguns sintomas são conhecidos, né? Que tem a ver com, por exemplo, ter uma sudorese, né? Sudorese nas mãos, então a pessoa começa a suar muito nas mãos. Isso a gente pode perceber, por exemplo, na fobia social, né? Às vezes a pessoa fica nervosa, então começa a suar. E aí a gente pode perceber, né? Outros sintomas, como, por exemplo, taquicardia, palpitação no coração, né? A gente pode perceber uma respiração ofegante, né? Uma respiração acelerada, assim, né? Várias vezes a pessoa... E isso pode, muitas vezes, confundir também com o sintoma do Covid, né? Porque no Covid as pessoas ficam com falta de ar, né? Só que aí é preciso a gente observar os outros sintomas, né? Porque se você está com Covid, você vê, por exemplo, sintomas como febre, né? Porque a gente está falando de uma infecção. Quando a gente está falando de uma ansiedade, a gente não está falando de uma infecção por um vírus, né? Então, assim, é importante a gente perceber essas diferenças, né? Então, assim, quando a gente tem ansiedade, a gente tem a sudorese, a gente tem a palpitação do coração, a gente, né, assim, tem essa respiração muito ofegante, né? Tem um aspecto no pânico, por exemplo, que é esse mais grave, em que a pessoa, inclusive, ela tem uma sensação como se ela fosse morrer, ela tem um medo muito grande de morrer, ela tem um medo de perder o controle, assim, ela tem medo de ficar, né, assim, louca. Então, assim, de repente a pessoa perdesse as referências dela, né? E não necessariamente ela consegue, no momento em que está tendo um ataque de pânico, conseguir identificar o que está fazendo ela daquele modo, né? Na ansiedade, é possível a pessoa conseguir fazer essa identificação, o que inclusive traz até um conflito um pouco maior, né? Quando você sabe o que está te deixando ansioso, o que está te deixando angustiado, né? Você já consegue começar a pensar a respeito daquilo e criar mecanismos para poder lidar com aquilo, né? Mas se você não consegue identificar muito bem, você só fica com aquela sensação como se fosse um desespero muito grande, né? Então, assim,
tendo dito isso, né, sobre alguns dos sintomas que são muito importantes para a gente poder identificar, né? A gente pode pensar em técnicas, né, que a gente pode usar para lidar com a ansiedade, né? Então, por exemplo, algumas técnicas são reconhecidamente, né, têm funcionado para transtornos de ansiedade, né? Então, assim, a gente precisa lembrar também disso que cada caso é um caso, tá? A gente pode lidar com o alívio do sintoma, né? Mas para fazer um estudo, né, mais completo, né, para encontrar mais próximo com a raiz do problema, é importante fazer um acompanhamento psicológico, né? Então, assim, cada pessoa vai poder ver, como profissional, o que é que está causando aquilo. E muitas vezes vai ser procurar até uma história de vida da pessoa para poder chegar aqui, tá? Mas, assim, técnica em si que pode aliviar a ansiedade. Então, por exemplo, meditação, né? A gente pode encontrar, inclusive, alguns vídeos, né? E existem aplicativos que se encontram. Existem diversas técnicas de meditação. Existe até uma técnica que é desenvolvida pela própria psicologia, também, que é a mindfulness, né, que é um tipo de meditação, que é uma meditação de atenção mais concentrada. Mas existem diversas outras técnicas que podem funcionar. O importante é só ver qual que ela se adequa melhor, que ela se sente bem, né, para fazer. A gente pode até, junto com a meditação, a gente pode pensar na yoga, né, também, que ela também tem a ver com isso e ela também traz outros elementos, né, como, por exemplo, o trabalho com a respiração, que é um trabalho que auxilia bastante. E na própria respiração, a gente pode pensar, por exemplo, a gente pensar na respiração diafragmática, tá? É um tipo de técnica em que você inspira pelo diafragma e expira lentamente. É uma técnica, inclusive, eu levo ela para alguns dos meus pacientes, e quando eles estão tendo, às vezes, alguns, né, que tiveram crise de ansiedade, no momento da crise de ansiedade, eles conseguem fazer um momento de crise, e isso os alivia, tá? Então, assim, é bom porque muitas vezes você não consegue parar para fazer uma meditação que vai levar alguns minutos aí, né? Às vezes 20, 30 minutos. Às vezes só com a respiração de imediato você já consegue dar uma pequena aliviada, tá? Também podem ser utilizados alguns tipos de meditação, mas isso é quem vai, o profissional que vai fazer esse tipo de avaliação é o chamado psiquiatra, tá? Psiquiatra é o profissional da medicina que estuda mais essa parte dos transtornos mentais, tá? Bom, então assim, eu gosto também de falar sobre técnicas também que envolvem, por exemplo, trabalho com arte e música. Então, por exemplo, foi até a minha monografia pós, ela teve a ver com isso, né? Sobre a relação entre os efeitos, né, da musicoterapia. Então, a musicoterapia, né, enquanto terapia, ela tem um efeito muito bom também, né, ligando música com terapia, mas inclusive somente músicas que sejam músicas relaxantes, músicas lentas, músicas calmas, né? Por exemplo, alguns tipos de músicas clássicas mais lentas, né? Músicas instrumentais, por exemplo, músicas que com sons de natureza, né? Que nos remetam para um ambiente mais tranquilo, mais seguro, mais agradável, né? Também podem ter
um efeito bem positivo, né? Então, às vezes, por exemplo, né, uma coisa que é comum, né, as pessoas que sofrem de ansiedade, por exemplo, terem insônia também, né? Então, muitas vezes, quando você coloca uma música mais calma, mais tranquila, antes de dormir, isso muitas vezes pode auxiliar a conseguir chegar no sono, por exemplo, tá? Então, assim, são alguns tipos de técnica que eu acho que podem contribuir muito. Atenção para as pessoas que gostam do café e da cafeína. Para quem já sofre de ansiedade, aumenta bastante, tá bom? E vamos ter atenção com isso aí, tá bom? Eu sei que é muito comum, né, no ambiente acadêmico. Tem essa coisa também, né, que muitas vezes acaba sendo problemática, uma certa pressão por produção, né? Ter que fazer, ter que entregar trabalhos e tudo mais. Então, às vezes, as pessoas recorrem ao da cafeína como um modo de se estimular, né, para conseguir fazer, mas é preciso estar atento também à questão da ansiedade, porque se estiver sofrendo ansiedade, ela vai estimular isso, tá bom? E tem uns dados que eu acho importantes também a gente ter, tá? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, tá? Isso aí é a OMS mesmo que está dizendo, tá? Dados de 2008, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar isso, tá? Na internet. E, se não me engano, ele é o 5º caso de depressão, tá? A ansiedade possui também uma correlação com depressão, existe o chamado transtornos mistos, né? De ansiedade com depressão, tá? Mas existe diferenças, né? Quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de uma pouca vontade de fazer as coisas, né? Às vezes até uma determinada fadiga, né? A pessoa, às vezes, ela não se anima mesmo, né? Assim, ela se sente cansada, né? Então, a gente está falando de sintomas, assim, diversos, né? A pessoa pode, por exemplo, né, ter uma diferença em relação ao apetite, né? Então, pessoas depressivas, elas podem sentir menos fome ou até, em alguns casos, de mais fome. Existe uma característica do humor deprimido, que é um humor mais entristecido, ou até um humor de raiva. Também é possível a gente ver esse tipo de reação. É muito comum a pessoa que sofre de depressão também ter pensamentos muito dominativos. Então, a pessoa tem muitos pensamentos negativos, né? Isso também a gente, às vezes, pode encontrar um pensamento na ansiedade, às vezes mais negativo, por conta da preocupação excessiva, né? A gente pode encontrar um pensamento mais acelerado também, né? Mas aí a gente percebe claramente que existem algumas diferenças. Às vezes pode estar sobreposto, então pode estar tendo as duas coisas juntas. E cada caso vão ser avaliados junto com o profissional mesmo para poder fazer esse tipo de diagnóstico, né? Agora, é importante a gente ficar atento, porque até pela própria OMS, ela diz que esses transtornos, eles atingem muito, né, a população mundial, né, de um modo geral, inclusive são incapacitantes, né, eles podem ser bem capacitantes de trabalho, né, enfim, eles podem ter trabalho, estudo e atividades de modo geral, né. Às vezes a pessoa, quando ela está com uma crise de ansiedade, ela para as coisas, né? E às vezes ela fica atenta porque é um sinal do corpo dizendo para você rever determinadas coisas, né? Como que você está levando a sua rotina, né? Como você está dedicando algum tipo de tempo para relaxar, para fazer atividades que sejam prazerosas para você,
para ter um autocuidado, né? Porque os momentos de autocuidado são importantes. Se a gente está que a gente está numa pandemia, em um mundo, ele está visto como um local inseguro, e aí eu não falo dos outros tipos de inseguranças que a gente pode encontrar, por exemplo, o medo de violência e diversas coisas, né? Então, assim, com a pandemia, isso fica maior ainda, né? Então, assim, é importante a gente poder reservar momentos para autocuidado. É importante, por exemplo, ficar atento a ficar consumindo demais informações. Por exemplo, é importante você informar sobre o coronavírus. É importante se informar, mas se você fica falando esses conteúdos muitas vezes, né, isso acaba tendo um retorno negativo. Você tem um impacto negativo diante disso, né? E isso acaba afetando, né? Ah, sim. Alguém tem alguma pergunta? Falei coisa pra cá aqui. Então, eu fiquei aí com essa incumbência de dizer para você que agora você tem um tempinho mais para falar, se você precisar, mas a gente vai precisar de um tempo também para falar, para, enfim, ver perguntas e falar sobre um pouco, né, discutir um pouco. Se você quiser terminar aí de falar, pode falar. Tem mais alguma coisa para incluir ou não? Não? Eu acho que só incluir aqui que a nossa... Eu acho que eu vou aproveitar para responder também a pergunta de o que a meditação ajuda, né? Tassiana, está picotando bastante o teu, o microfone, você acha ou não? Melhor? Picotou um pouco, mas eu consegui entender. Eu não sei se para Sim, vocês sim. também. Preciso de um pouquinho mais de força. Tem pergunta, Aline. Deixa eu só falar um pouquinho antes, assim, sobre a apresentação, assim, foi bem interessante e bem completa. Obrigada, Tassiana. E eu queria comentar, assim, que eu achei importante a Tassiana falar, né, que a ansiedade, ela vem, né, ela tem, na verdade, uma origem que não é negativa, né? É importante a gente ter esse sinal de alerta, né? Para que a gente se prepare para algo que vem, né? E aí a gente só precisa aprender a distinguir, né, a ansiedade patológica dessa ansiedade que é natural, que todos nós temos e precisamos ter. É uma forma do nosso corpo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, se preparar para algo que está vindo, algo novo, né? E tanto que pode ser real ou algo também que a gente, né, imagina, a gente cria, enfim, né, a gente se prepara não necessariamente para algo real que vai acontecer, mas para algo que a gente imagina que vai acontecer também, né? Então essa preparação ela é um sinal de alerta, né? Esse alerta ele é importante que exista, né? Para nossa sobrevivência, para a gente se preparar, né? Só que a gente precisa distinguir essa ansiedade, né, natural, normal, da patológica, que traz esses sintomas excessivos, né, que a Tassiana comentou. E também fala que a Tassiana falou um pouco também sobre a questão do futuro, né? Na ansiedade a gente se preparar para esse futuro, né? Para algo que vem e tal. E trazer também um pouco para a realidade dos alunos hoje, né? Que estão voltando às aulas e aí ficam um pouco sem saber como é que vai ser, né? Como é que vão ser essas aulas? Será que eu vou conseguir, depois de toda essa confusão, de toda
esse receio, né, de todo esse tempo parado, será que eu vou conseguir dar continuidade? Será que eu vou conseguir me preparar bem? Será que eu vou conseguir ir bem nas aulas, né? E eu não, enfim, Marta, eu acho que você pode falar melhor que eu, se tiverem outros professores assistindo, mas eu imagino que os professores também estejam um pouco ansiosos em relação a isso, né? Conheço alguns e assim, já ouvi deles também que estão preocupados também, como é que vai ser esse período agora, que agora é um período especial, mas que logo em seguida vem aí o período letivo normal e como é que vai ser isso tudo. Está todo mundo um pouco nesse movimento, né? Nós também estamos fazendo atendimento online, alguns já voltaram, eu tive que voltar também, porque eu atendo crianças também, e aí eu tive que voltar a fazer o atendimento presencial, como é que vai ser, como é que está sendo essa preparação para esses atendimentos, enfim, né? Tem todo um movimento que a gente precisa fazer, né, para esse retorno, né, a esse normal, esse suposto normal, que aí a gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Mas é um pouco para dizer para vocês que estamos todos no mesmo barco, assim, né? Todos temerosos, todos de alguma forma ansiosos em relação a esse futuro que vem, né? A isso que está vindo, a esse retorno, né? A retomada das atividades, a retomada, né, dos reencontros sociais, como é que vai ser. E eu acho que é importante a gente falar um pouco disso também, né? Alguns alunos já comentaram comigo sobre esse retorno às aulas, a preocupação de, será que eu vou conseguir acompanhar? Como é que vão ser as notas? Né? Como é que vai ser o retorno aos estágios? Enfim, tem toda uma questão agora, né? Em relação aos sintomas, a Tassiana comentou, né? Alguns, bastante, né? Bastante coisa, mas eu queria também, assim, falar um pouquinho sobre essa que a Tassiana também comentou, né? Mas essa percepção, né, de o que seu corpo está sentindo, né? E você tentar também atentar para isso, né? Para verificar o que está acontecendo com o meu corpo, né? O que meu corpo está me alertando sobre. Eu tenho sentido coisas diferentes. Como é que tem sido isso? O que tem sido, né? Esses pequenos sinais do corpo, eles também mostram para a gente, né? Dizem para a gente algo também, né? Eles estão alertando a gente para o que está acontecendo com a gente, que talvez a gente não tenha se dado conta, né? Até por conta das atividades corriqueiras, né? Então, é tentar pensar um pouco, começar a prestar atenção um pouco mais nisso, né? Nesses sinais que o nosso corpo emitem para a gente de alerta, né? Em relação ao que a gente está sentindo, o que está se passando com a gente que talvez a gente não tenha percebido, né? Até por conta de atividades, enfim, outras coisas que a gente tem vivido, né? E em relação às técnicas, né, eu achei bem bacana, assim, toda a sua fala, tá sendo. E eu só gostaria de acrescentar que, como eu falei na apresentação, né, no nosso bate-papo anterior, eu acho importante que a gente pense sempre iniciar sempre com uma organização do nosso tempo, né? Manter alguma rotina. É claro que cada um vai ter a sua rotina, vai, né, pensar na sua rotina de uma forma diferente, de acordo com a sua vida. Mas esse movimento todo, essa situação toda da quarentena, ela fechou muito a gente, né? Impediu muitas coisas, né? Muitas atividades que a gente fazia fora e que a gente não teve como fazer. E aí a proposta tenta organizar uma rotina sua própria, né? Mas que inclua uma atividade física, né? Atividades
que a Tassiana falou muito bem sobre a questão da meditação, do yoga. Para quem gosta, para quem acha importante, interessante, de fato, eu concordo também, são positivas, mas incluir sempre uma atividade física, porque, de fato, assim, essa coisa da quarentena manteve a gente muito fechado, né, muito parado, né, e o nosso corpo, ele precisa, né, dessa atividade, os nossos músculos, eles precisam da atividade, né, e é importante isso, porque esse acúmulo de energia, ela é de certa forma negativa, então a gente precisa extrapolar um pouco, pôr para fora um pouco, né? E aí, como a gente não pode sair, não podia, né, sair, andar, enfim, agora a gente está tendo essa reabertura, e aí atividades físicas ao ar livre, né? Eu imagino que todos saibam que, né, de alguma forma tem que se proteger, mas vejo como importante essa atividade, fazer alguma prática de atividade ao ar livre, claro que longe das aglomerações, devidamente protegido com as máscaras, enfim. E eu penso também em atividades lúdicas, né? A Tassiana falou da questão da música, das artes, e eu concordo totalmente, assim, a atividade lúdica, ela permite que a gente se expresse, que a gente extravase essa energia, mas de uma forma positiva, né? Então, quem gosta de pintura, artes, né, artes plásticas, artes manuais, né, artesanato, são atividades importantes que ajudam, né, a reorganizar o nosso psicológico. E a música também, né? Tanto para dançar quanto para cantar, enfim, para tocar. Aí, né? Mas é isso, gente. Agora, não sei, Jaqueline e Marta, quais são as perguntas, né? Se tem comentários. E a gente fica aberta aí para vocês falarem um pouco. Jaqueline? Bom, tem aqui uma pergunta da Sofia, ela está perguntando por que psicologicamente a meditação ajuda na ansiedade a longo prazo. Você quer falar, Tassiana, um pouco sobre? Pode falar. Entendi. Seu som não está saindo, Não estamos Tassiana. escutando. Agora sim. Vocês estão me vendo? Agora sim. Agora sim. Tá, eu vou tirar o fone, então. Vamos lá. Poxa, agora se escuta super bem. Melhorou. O problema era o fone mesmo. Bom, vamos lá. Bom, quando a gente está falando da meditação, né, assim, e associando com a ansiedade tem muito a ver com esses pensamentos muito acelerados também, né? Então, quando a gente está fazendo meditação, a gente está fazendo um treino, né, em relação a esses pensamentos que ficam passando. Às vezes a gente tem pensamentos que até, assim, invadem, né? Às vezes você não quer muito pensar naquilo, mas aquilo aparece, né? Então, a meditação ajuda você a fazer esse tipo de exercício, né? E aí, dependendo do tipo de meditação, ela auxilia até você ter uma maior percepção de você mesmo, do seu próprio corpo. Então, por exemplo, existem meditações que trabalham com escaneamento corporal. Então, por exemplo, às vezes pode ter meditação que é guiada, então, com escaneamento. Então, por exemplo, uma pessoa vai falando, e aí vai falando para você ter atenção, por exemplo, no seu rosto, nos seus olhos, e tentar eliminar os elementos externos, né? É um exercício que auxilia muito, inclusive, na atenção também, né? Porque aí você faz aquele trabalho de focar naquilo ali, né? E aí você começa a ficar atento a você mesmo, ao seu próprio corpo,
né? A ouvir o que seu corpo está dizendo. Isso também auxilia muito para a questão da ansiedade, né? Assim, às vezes a gente não para escutar o nosso corpo mesmo, né? Ou até às vezes esses tipos de pensamento, não é que a gente deva assim eliminar, né? Porque não é uma coisa que assim a gente consiga parar de uma hora para outra e eliminar totalmente nossos pensamentos e sentimentos negativos. Mas a gente sabe que eles existem, né? E aí a gente pode começar a perceber que eles estão ali e o que a gente pode fazer em relação a isso, né? É você ter um certo tipo de cuidado, né? E um certo controle, não controle no sentido negativo, né? Mas um controle no sentido de você conseguir ter mais autonomia de você mesmo, né? Acho que é nesse sentido. Contemplei bem a pergunta, estou satisfeita com a resposta. Estou sim, Tassiana, obrigada. Então, nós tivemos outras perguntas no chat. Uma foi: por que psicologicamente a meditação ajuda na ansiedade a longo prazo? E complementando essa pergunta da meditação, uma pessoa também falou assim: eu acho muito difícil meditar. Alguma dica? Algumas pessoas, elas acham muito... tem dificuldade mesmo, né? Assim, algumas coisas, inclusive, eu diria que nem só dificuldade. Uma questão, às vezes, de não gostar, não ter interesse, né? Então, assim, acho que ver o que você sente mais vontade para fazer, né? Mas, assim, eu recomendaria, né, se para a pessoa que quer começar a meditação, mesmo tem essa vontade, mas às vezes está com uma dificuldade, de tentar, por exemplo, começar botando, fazer um trabalho de tentar deixar menos acelerado. Então, por exemplo, põe umas músicas lentas, né, tenta fazer algum tipo de trabalho em que você consiga parar um pouco mais, né? Assim, algo que você consiga fazer que te dê prazer, né? Por exemplo, pode às vezes simplesmente assistir um filme que você gosta, por exemplo, te dá prazer, você sente que você está falando bem, né? Então, acho que fazer esse tipo de estímulo, primeiro, eu acho que pode contribuir muito, tá? Assim, se não tiver conseguido de jeito nenhum fazer a meditação, né? Assim, é claro, os profissionais que trabalham com isso, né, especificamente, né? Pessoas que trabalham com yoga, né? Pessoas que fazem a meditação, elas podem com certeza falar sobre isso muito melhor do que eu, né? Mas assim, falando enquanto psicóloga, né, assim, que trabalha com ansiedade, eu diria que é importante fazer algo que você se sinta bem e que você consiga ter mais atenção ao próprio corpo, aos próprios sentimentos, né? Que fazer esse trabalho de às vezes parar um pouco, né? Eu sei que o mundo estimula muito a ação, né? A gente vive numa lógica de consumo muito grande, a gente é muito estimulado, as redes sociais estimulam muitíssimo a gente, né? Assim, a gente acaba ganhando muitas horas de redes sociais e aí fica difícil, né? Lutar contra isso, mas é importante a gente tentar. Eu queria acrescentar que é importante a gente pensar que a ansiedade, essa angústia, né, da ansiedade, ela é uma angústia que faz parte da nossa existência, né, da nossa subjetividade. Nós todos temos uma certa angústia que ela não passa e que, na verdade, ela que nos permite nos movimentarmos, né, irmos em direção ao que a gente quer, fazer planos para o futuro. Então, é importante cada um, e aí um pouco do que a Tassiana estava falando, né? É tentar entender o que para si é negativo nisso. Né?
Porque tem sim uma angústia, mas que nos empurra para frente, que nos empurra para fazer algo, né? Para nos movimentarmos, para buscarmos o que a gente quer. Mas tem a parte que é negativa, né? Que é o excesso, que passa um pouco, de fato, pelo que a Tassiana falou, né? Por essa necessidade hoje, né? Da sociedade de mais produtividade, de exigir mais, né? De esses excessos também, que excessos tanto de TV, de eletrônicos de um modo geral, né, redes sociais, que estão sempre nos dando muita informação, né? Então, é importante para cada um, né? Porque isso é muito subjetivo, é muito individual, é muito do caso a caso, né? É tentar se observar, né? Essa coisa da meditação, ela passa um pouco por isso, né? De você tentar fazer uma introspecção, tentar entender o que para si está sendo negativo ou positivo. E aí, a partir do momento que você começa a entender o que é ruim, o que é negativo para você, o que está te fazendo mal, você começa a tentar conduzir isso. É claro que nem sempre é tão fácil assim. E aí passa um pouco, né, por essa questão de você buscar ajuda, né? Buscar um psicólogo, buscar um médico, um psiquiatra, enfim. Mas essas técnicas que a gente, né, que a Tassiana comentou, eu falei um pouco também, elas permitem que você faça algum autoconhecimento, né? Uma percepção de o que para você é bom, o que para você é ruim, o que está demais, né? O que não é meu, né? O que não faz parte do que eu quero aqui, que é uma exigência que está vindo de fora, né? Que é um excesso que está vindo de fora e que, ok, isso não dá para seguir com isso, então vamos tentar trabalhar isso, né? A meditação, ela permite isso, né? Ela permite que você tente se ver, se conhecer, se perceber melhor. É um pouco isso. Não sei se ajudou também, enfim. Entendi. Eu não sei se vocês chegaram a responder, eu perguntei antes também por que por que a meditação psicologicamente ajuda na ansiedade a longo prazo. Não sei se chegaram a comentar. Já tínhamos Sim, né? passado essa pergunta. Tá, então a outra pergunta que nós tivemos foi: qual é a melhor reação ou prática para se ter em um momento em que a ansiedade fica muito grande? Alguma prática momentânea para uma situação específica? Eu acho que talvez ele esteja falando, né, de uma crise forte, né, de pânico ou de ansiedade. Enfim. Quem pode responder? Você quer falar, Tassiana? Pode falar. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, a crise de ansiedade, eu tinha falado, no momento da ansiedade, eu tinha falado sobre respiração diafragmática. Eu tinha alguns pacientes meus relatam isso é um efeito positivo. Assim, o psiquiatra, ele pode, inclusive, recomendar uma medicação, tá? Mas, assim, vai caso a caso, né? Não tem que avaliar direitinho, né? Porque, às vezes, para você fazer esse controle sem precisar necessariamente de medicação, mas aí cada vai ver o nível de conforto, tá? Que tá para conseguir lidar com isso, tá bom? Eu tinha visto, acho que uma outra pergunta aí no bate-papo. Se a ansiedade patológica pode ser detectada em algum exame laboratorial ou somente pela percepção dos sintomas, né? Então, a gente pode associar, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, o estresse, a gente pode fazer uma associação entre ansiedade e estresse, aí a gente vai a níveis de cortisol, né, mais altos, hormônio cortisol. Então, isso você pode detectar laboratorialmente, pode fazer um exame e detectar, tá? Agora,
Ansiedade mesmo, geralmente você faz o diagnóstico clínico, tá? Mas nem impede de você querer fazer. Eu vi pessoas que viram que o nível estava muito alto, e isso, cortisol, né? E isso muda bastante a visão dela, né? E a dinâmica delas de vida, né? Então, é curioso, o cortisol ele tem muito a ver, né, com essa coisa da luta, fuga, porque nós deixamos de ser animais, né? Assim, né? A gente considera animal racional, né? Mas a gente tem esse componente aí que a gente está preparado para lidar, né? A gente foi programado para poder lidar com situações de conflito, né? Então, o nosso corpo, quando está numa situação que ele se vê em perigo, ele aumenta muito a quantidade de cortisol. Só que o cortisol, e aí a gente pode estar também, por exemplo, na adrenalina, né? Pode ser instigado, né? E aí, só que acontece uma outra coisa muito curiosa quando você aumenta o cortisol. Nosso córtex pré-frontal, essa região aqui, né? Que é a parte responsável pelo nosso raciocínio lógico, né? Que é responsável, inclusive, pelo nosso planejamento, até a gente está, inclusive, dentro de normas sociais, né? Tudo isso acaba sendo um pouco afetado, né? E você tem um grande estímulo, né? Para conseguir lidar com a situação de perigo. Muitas vezes, por exemplo, ter um comportamento de fuga da situação, né? Você conseguir correr do perigo, né? Mas você, ao mesmo tempo, você acaba sendo prejudicado nessa parte cognitiva, assim, de você conseguir pensar, né, melhor a respeito. Então, a gente pode pensar tudo isso, né? Porque a ansiedade, na quantidade do mal, tem a ver com algo que pode até te preparar. Quando você está no nível muito acentuado, quando você está muito estressado, isso pode fazer o contrário, pode te prejudicar coisas que você vai fazer, né? Eu acho importante também falar assim, esses exames laboratoriais, eles têm um objetivo, né, maior de verificar se existe algo no seu corpo, né, mais físico, que está afetando, né, esse comportamento, está afetando esses pensamentos, né? Se você tem algo no seu corpo que não está funcionando bem, né, o corpo, né, como eu tinha dito antes, ele emite alertas, né? E aí, eu acho que o grande papel dos exames, né, de imagem, laboratoriais, enfim, de modo geral, é exatamente o de dizer se tem algo no corpo, se tem algo físico, né, fisiológico, que está levando, né, a gente a estar sentindo algo ou não. E descartado as questões físicas ou fisiológicas, de fato, é necessário trabalhar as questões psicológicas, né? E em relação à questão do pânico, é sempre importante, né? Um pânico, ele sempre surge com sintomas muito fortes, né? Esse primeiro evento e depois os posteriores, que enfim, são da síndrome mesmo. E isso tem a ver, sim, com questões psicológicas, mas é importante sempre, como a Tassiana disse, né, buscar um atendimento, porque isso é muito do caso a caso, né? A nossa vida, de modo geral, ela tem a ver com a nossa história, né? Tem a ver com o ambiente que a gente vive, com o nosso organismo, com a forma como a gente pensa. Então, existem vários fatores que podem estar afetando a nossa saúde, de um modo geral. Então, é sempre importante buscar, né? Tenho sentido com recorrência crises muito fortes, vontade de
correr, de fugir, pensamentos muito de isolamento ou de, né, fuga, de morte, enfim. É importante buscar, sim, um profissional, tanto da psicologia quanto da psiquiatria. Eu não sei se, enfim, ficou mais alguma Acho que tem uma questão. pergunta, né, Jaqueline? Sim. Isso, a outra pergunta é: o quanto a alimentação ajuda na ansiedade? Quer responder, Tassiana? Oi. Então, eu tinha comentado sobre o café no sentido dele prejudicar né, você já tem ansiedade, ele acentua, né? Eu acho que a gente pode até pensar o café considerado uma droga estimulante, né? Então, a gente é bom ficar atento ao que é estimulante. Se você puder reduzir, melhor, né? Ou atirar, melhor ainda. Então, não só café, o que tem cafeína. Então, por exemplo, a arte tem cafeína também, né? Então, é bom ficar atento a isso. Agora, a alimentação, de modo geral, tem uma gama aí que a gente pode associar com a ansiedade. Inclusive, se você está muito ansioso, você pode acabar descambando para a alimentação e querer, por exemplo, comer mais, né? Ou você pode, por exemplo, ter uma associação com compulsão, então pode ter uma compulsão alimentar, né? É muito comum esse. Tipo, quando a gente até é um pouco mais o meu campo bem, porque eu fiz uma maestria sobre o aspecto de compulsão, né, de drogas, então as compulsões elas têm muito comorbidades, ou seja, compulsão mais um outro transtorno, né, mental. Então, é muito comum você ter compulsão com outra coisa. Então, é muito possível para ter ansiedade e compulsão também, alimentar. A sua fala ficou um pouco picotada. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo. Ela deu uma picotada, mas agora estamos ouvindo. Agora, todo mundo conseguiu entender? Porque para mim ficou um pouco picotado. Não, tudo bem. Em relação à alimentação, só queria acrescentar uma coisa, assim, é importante a gente pensar, como a Tassiana tinha dito, né, em relação à questão da meditação, de você pensamentos positivos, enfim, que você busca e para si, tudo que a gente põe para dentro do nosso corpo, ele tem uma influência, né? Eu não sou nutricionista, né, não entendo muito bem disso, mas eu tenho aqui, para mim, né, uma questão pessoal. E eu entendo como, se você busca se alimentar melhor, né, a gente hoje em dia tem acesso a informações que falam, né, sobre os bons alimentos e os maus alimentos, enfim. É sempre importante a gente estar se alimentando bem, mas focando na questão da ansiedade, de fato, esses alimentos que são, né, cafeína, álcool, nicotina, né, quem fuma, todos eles são ansiogênicos, né? Todos eles estimulam muito. Então, é sempre importante a gente tentar trabalhar para evitar esses alimentos, né? Coca-Cola, que tem muita cafeína, alimentos muito energéticos, né? Eles, de alguma forma, eles estimulam muito, né? Então, para quem já é ansioso, para quem já tem uma propensão a ter uma ansiedade além da conta, né? É sempre importante tentar buscar controlar, né, a alimentação. É claro que sem exageros, né? Mas buscar se alimentar melhor, né? Consumir alimentos melhores. E aí, se vocês tiverem interesse, talvez seja importante buscar aí uma orientação de um nutricionista. Bom, gente, eu não sei se ficaram mais perguntas. Eu queria perguntar para a Jaqueline se tem mais alguma pergunta, algum comentário, porque a Tassiana, ela tem uma outra atividade agora às 11 horas, então, assim, vou abrir para uma última pergunta para a gente poder se despedir, assim, fechar um pouco isso.
Sim, uma pessoa perguntou se álcool ajuda ou atrapalha na ansiedade. Eu falei um pouco, né? Mas eu acho que a Tassiana tem mais propriedade para falar, inclusive, por ser especialista nessa área. Mas o álcool atrapalha, né? Tassiana, você ainda está aqui com a gente? Pode responder? Oi, eu tirei o meu vídeo. Será que melhorou agora? Tá melhor, sim. Tá melhor. Se você conseguiu ouvir a pergunta. Então, o álcool é considerado uma droga depressora, né? E aí o que acontece? Ele inibe o nosso córtex pré-frontal, né? Ele faz essa inibição desse sistema. Então, assim, com isso, as pessoas ficam com aquela percepção, assim, como elas não estão tão dentro da norma, né? As pessoas se sentem um pouco mais relaxadas, elas acabam recorrendo ao álcool, né? Só que a gente precisa pensar que quando você faz isso, né? Quando você afasta esse sistema que regula, né? Você também está sujeito, por exemplo, a outros tipos de reação, como, por exemplo, a agressividade e a violência, né? Então, por exemplo, existem muito até mulheres que sofrem de violência por conta de maridos que são alcoolistas, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque não é definitivamente uma forma de automedicação muito adequada, né? E também depende muito do tipo de consumo, né? Uma coisa é um consumo social, outra coisa é um consumo que já vira muito regular, né? Um consumo que já tem uma constância muito grande, né? Então, assim, é muito importante ficar atento quanto a isso, né? Muitas vezes as pessoas, sem perceber, acabam fazendo automedicações, né? E isso não é positivo, porque ainda que a gente possa pensar, né, que psicologicamente você, às vezes, tomando pequenas doses, você pode ter um relaxamento, mas não necessariamente isso depois vai ser bom. Você pode, por exemplo, acabar fazendo um uso imoderado, e você pode, inclusive, ter, por exemplo, uma síndrome de abstinência, que é uma síndrome que é bem pesada. Pode, inclusive, no caso do álcool, a pessoa pode sofrer delírio tremens, mas isso, assim, em casos bem mais avançados, né? E aí a pessoa, inclusive, tem alucinações e tudo mais. Então, assim, o ideal é que não precise chegar num estado em que a pessoa se torne dependente, compulsiva por aquela substância, né? O importante é que se utilizem recursos que sejam mais saudáveis para isso, né? Com certeza. Então, e eu diria, inclusive, eu, Tassiana, enquanto profissional, que é bom dividir atividades, né? Não coloca todas as fichas, por exemplo, só na atividade física ou só na meditação, né? Tenta fazer um pouquinho de cada coisa, assim, né? Ou das coisas que você gosta, que se sente bem, né? Para não ficar, porque é muito comum, eu já vi isso muito, várias vezes, que a pessoa, por exemplo, consegue retirar aquele uso daquela droga, né? E aí a pessoa, por exemplo, compensa numa outra coisa. Então, ela compensa com gastos, né? Compras, ou ela compensa... Eu já ouvi até pessoas que compensam com o uso de internet, né? Porque ela fica muito fixa naquele determinado objeto. Isso também não é saudável, né? O saudável é a gente poder distribuir isso aí, né? Nada que fique muito excessivo, porque quando a gente está falando, no final das contas, de uma ansiedade patológica, né? Quando a gente está falando de um uso de drogas que traga prejuízo, a gente está falando de quando está ficando muito excessivo, quando está ficando algo que não se tem controle sobre. E o controle, às vezes a gente acha que está com controle, mas não está com controle. Né? A gente às vezes acha que consegue estar fazendo
bem aquele uso daquela ali, mas não está fazendo, tá? Então, eu preciso de muita atenção quanto a isso, tá bom? Para não ficar uma situação pior depois. Gente, eu infelizmente vou precisar sair agora, tá? Porque eu já tenho um outro compromisso. Hoje está bastante cheio, tá bom? E, por favor, pedir depois, né? Quem quiser ter o meu contato aí, né? Eu tenho mais no Instagram, que eu posto conteúdos de saúde mental, psicologia, análise, tá? Ou meu número de celular também, eu estou disponível, tá bom? Tá. E me perdoem pelo áudio aí, vou tomar as devidas providências para não ter mais esse tipo de problema. Obrigada pela Tassiana. participação, Tassiana. Muito obrigada, Tassiana, também. Eu acho que se a Tassiana sair, a gente até pode ir fechando. De repente, se tem alguma outra pergunta, você pode responder também, Tatiana, né? Não sei. Sim. Jaqueline, tem mais perguntas? Não tem. Tassiana, muito obrigada. Tá? Tatiana, está com você. Na verdade, eu só queria, para encerrar mesmo, né, dizer que, assim, tanto o uso de álcool quanto de cafeína, né, a cafeína para estimular, o álcool para tranquilizar, né, quem tem essa questão, né, de fobia social, por exemplo, às vezes usa o álcool, né, não, vou me acalmar para poder participar. Enfim, tudo isso são meios, né, de tentar alterar um pouco, né, a nossa percepção, né, tanto altera para mais quanto para menos. E eu vou voltar à grande questão, assim, é importante a gente focar no autoconhecimento, né, se conhecer, saber quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades. Esse eu acho que eu considero o mais importante. Né? A partir daí, você consegue fazer manejos, né? Organizar o seu dia, organizar a sua rotina, buscar atividades físicas que sejam do interesse, atividades lúdicas que sejam do interesse, além das atividades que a gente já tem que fazer. Tentar entender que a sociedade impõe, né, precisa de que a gente esteja mais ativo, participante, mas não necessariamente a gente tem que responder a tudo que é exigido, né? A gente precisa entender que temos os nossos limites, né? É isso, Marta. Acho que se ficar mais alguma dúvida, né, numa próxima conversa a gente pode também trazer, né? Todo mundo tem, enfim, meu contato aí, também pode me procurar querendo conversar. Estou à disposição. Muito obrigada, Tatiana. Então, todo mundo sabe que todo mundo tem o telefone também, o contato da Tatiana, por se quiser conversar com ela. E a gente vai continuar com nossas rodas de conversa nas sextas-feiras, né? Se você tem algum outro tema, alguma outra inquietação, alguma outra dúvida, você pode me mandar e-mail para e-mail da DAP, por exemplo, ou quem é da Escola de Química também pode mandar. Daqui a pouco estamos criando a página do Casa Virtual, né? E que aí a gente vai procurando outros especialistas ou vamos fazendo a roda de conversa com a Tatiana mesmo, tá bom? Muito obrigada, Jaqueline, pela ajuda. Foi nossa primeira experiência sem o pessoal da informática da Poli. Tivemos algum problema de áudio, mas na próxima a gente vai melhorar. Tá bom? Obrigada, Tatiana. Obrigada a todos. Tatiana. Obrigada, professora. Tchau a todos, obrigada. Tchau, bom dia.